Fala galera, bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo hoje. Galera, é o seguinte, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante para você não perder nenhuma notícia. Domingão, tudo em primeira mão para você é aqui no canal, tá bom? Então, deixe seu like, ajude o nosso canal se inscrevendo no canal e também deixe o seu comentário sobre a notícia. Muito obrigado a todos que ajudam o nosso canal, eu só tenho a agradecer a todos, tá bom? Todos os dias eu agradeço muito a vocês por estar se inscrevendo, deixando seu like, deixando um comentário. Muito obrigado mesmo. E vamos lá para a notícia do Flamengo de hoje. Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai trazer os desdobramentos do caso Bruno Henrique. No último vídeo eu mencionei para vocês que o lado do jogador, a assessoria de imprensa do atleta iria se manifestar através de uma nota oficial. E se manifestou. A gente vai trazer o que disse a assessoria do jogador nessa nota oficial. Vamos falar para vocês, torcedores do Flamengo, quais jogos o Bruno Henrique pode desfalcar o Flamengo. Lembrando que ele teve uma punição de 12 jogos no STJD, num julgamento que durou mais de 8 horas na última quinta-feira. E tem também declarações do advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, que defendeu o Bruno Henrique nessa audiência no STJD, e o que a FIFA pode fazer. A FIFA pode estender essa suspensão para jogos internacionais? A gente vai trazer isso para vocês também no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com geral, com todo mundo, para todo mundo conhecer o canal Vene Casagrande. Peço também para vocês hyparem o vídeo, isso é importante, tá? Tal como dar o like e se inscrever. Não deixe de se inscrever, porque a nossa meta está ali, logo ali, 400 mil inscritos, bem próximos. Estamos quase com 399 mil. Com a ajuda de vocês, a gente vai bater essa meta. Vamos para as informações antes de mais nada. Lembrando, o Flamengo se reapresenta depois de alguns dias de folga. Jogou domingo, folgou segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira se reapresenta, tem treino sexta, sábado e domingo, visando ao próximo duelo do Flamengo, que é diante do Juventude, no dia 14 de setembro, lá no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. E, enfim, o Flamengo vai ter uma sequência importante em setembro. Então fica aí essa informação. Mas vamos falar do Bruno Henrique. Vamos lá. Eu vou começar com a nota oficial do Bruno Henrique. No último vídeo a gente estava gravando logo depois do fim do julgamento no STJD. Esse julgamento que durou mais de 8 horas, começou 9 horas da manhã, foi acabar por volta de 5h30 da tarde. O Bruno Henrique, para quem me perguntou aí no último vídeo, eu vi alguns comentários me questionando isso, se o Bruno Henrique participou. Sim, ele participou de uma maneira online, porque ele estava viajando, não está no Rio de Janeiro. Ele deu lá a versão dele e depois saiu da audiência, digamos assim, mas participou de maneira online, se diz ali inocente, em nenhum momento confessou nenhum tipo de crime, nada disso. Mas sobre a nota oficial do Bruno Henrique, a assessoria soltou o seguinte: os votos de parte dos auditores pela absolvição de Bruno Henrique mostram que há séria dúvida no tribunal contra a acusação em favor da defesa. A defesa do atleta pedirá efeito suspensivo e entrará com recurso para que o pleno do STJD possa definitivamente julgar o tema, confiando que a justiça será restabelecida com a absolvição do atleta. Então, essa agora foi a nota oficial do jogador, né, do lado do jogador. Lembrando que o jogador foi defendido, repito, no STJD pelo Michel Acef Filho, um advogado que, assim, tem anos de Flamengo, ajudando o Flamengo aí. Então, só para ficar registrado. E para quem me pergunta, Vene, beleza, se ele cumprir os 12 jogos, quais jogos ele vai desfalcar o Flamengo? Vamos lá, fiz a lista aqui para vocês. Juventude e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14 de setembro. Flamengo e Vasco, Brasileirão, dia 21 de setembro. Corinthians e Flamengo, dia 28 de setembro. Flamengo e Cruzeiro, dia 2 de outubro. Bahia e Flamengo, no dia 5 de outubro. No dia 15 de outubro, Botafogo e Flamengo. 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. 26 de outubro, Fortaleza e Flamengo. 2 de novembro, Flamengo e Sport. 5 de novembro, São Paulo e Flamengo. 9 de novembro, Flamengo e Santos. E no dia 19 de novembro, Fluminense e Flamengo. Então ele voltaria depois do dia 19. E lembrando
No lado do Flamengo, o entendimento é que ele só cumpre essa suspensão de 12 jogos nas partidas do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, mas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil, são competições organizadas pela CBF. A Procuradoria entende que pode pedir que essa suspensão também seja cumprida em jogos internacionais, ou seja, jogos promovidos pela Conmebol ou até mesmo pela FIFA, enfim. Durante o julgamento, a matéria do GE aqui, durante o julgamento, o relator da primeira comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário entrariam na lista os jogos do Flamengo contra o Estudiantes da Argentina e as eventuais semifinais nas semanas do dia 22 e 29 de outubro. Mas o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, disse que não considera essa possibilidade. Com isso, o atacante voltaria a jogar pelo Brasileirão só nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, tendo em conta que o jogo atrasado contra o Sport seja disputado antes. A partida válida pela 12ª rodada ainda não tem data para recorrer. O Michel Assef Filho disse o seguinte: houve um requerimento de extensão dessa punição, o que não tem o menor cabimento, com todo respeito à justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta deixa o clube e é transferido para o exterior. Não é o caso aqui, a punição por partida deve ser cumprida na mesma competição. Assim, estabelece o regulamento da modalidade. Então, tá aí a informação. E ele também disse o seguinte: o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades por partida são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Nesse caso, é o Brasileirão. Não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento, apenas o relator que trouxe essa questão. E aí eu fui apurar em relação à FIFA. Muita gente me perguntou isso. A FIFA pode sim estender os efeitos de uma suspensão para que ela seja válida em partidas internacionais. Mas, para isso acontecer, o STJD teria que entrar em contato com a Conmebol, acionar a Conmebol, e aí o Flamengo já disse que vai recorrer a essa decisão, lembrando que foi um julgamento em primeira instância, e também vai pedir um efeito suspensivo para que Bruno Henrique possa continuar jogando enquanto não é julgado no pleno do tribunal. Então, gente, muita coisa ainda vai acontecer em relação a Bruno Henrique, mas por hora, até a gravação desse vídeo, e eu estou gravando esse vídeo aqui quinta-feira à noite, tá? Antes de sexta. Até a gravação desse vídeo aqui, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo e vai cumprir, segundo disse o advogado do Flamengo, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele pode treinar normalmente com os demais jogadores no Ninho do Urubu, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas ainda, muita coisa ainda vai acontecer em relação a isso. A gente vai acompanhando, a gente vai trazendo aqui nos canais Vene Casagrande, no Twitter, no Instagram, lá na SBT também, emissora que eu trabalho. Então, conto com a audiência de vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Fui! Fala, rapaziada. Bem-vindo ao canal Notícia do Flamengo hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante para você não perder nenhuma notícia. Tudo em primeira mão para você aqui no canal, tá bom? Então, deixa seu like, por favor. Eu peço humildemente para você deixar seu like. Também eu peço humildemente para você deixar um comentário aí com seu palpite para Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vai ser campeão ou não do Campeonato Brasileiro. Acredito muito, sinceramente, eu acredito muito no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Por todo o elenco que tem, um elenco bastante inchado, né? Que muitos jogadores bons. É o seguinte, galera, ontem a seleção brasileira entrou em campo e o Flamengo é quem mais revelou jogadores, né? Que estão na atual convocação da seleção brasileira. O Hugo Souza é o goleiro, né, que está no Corinthians. O Wesley, na Roma. O Jean Lucas, que é do Bahia. E o Paquetá, que é o do West Ham, né? É isso mesmo. Então, o Flamengo é o que mais revelou. Também fora, outros, Vinícius Júnior não foi convocado, entendeu? Então, muitos jogadores revelados. E aí, o que eu quero falar sobre isso? Muitos jogadores revelados. Você concorda
o que você, sua opinião sobre o Flamengo e a sua base. O Flamengo se desfez do Chola, se desfez do Matheus Gonçalves e do Lohan, né? O Lohan era tratado como um craque na base, Adriano Imperador. E o Flamengo, a sua opinião? O Flamengo, quero ver sua opinião nos comentários, tá bom? O Flamengo, ele sabe usar sua base? Você acha que o Flamengo sabe usar sua base? Sinceramente, eu falo dentro de campo, não financeiramente, que rende muito dinheiro. Nos últimos anos rendeu muito dinheiro. Mas eu falo questão de dentro de campo. Se o Flamengo sabe usar a sua base dentro de campo. Dentro do Flamengo, não vendendo jogador para fora. Quero ver sua opinião sincera, tá bom? Deixe nos comentários a sua opinião. Tamo junto e até.